O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto, e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Evangelho de Jesus para nós, para as nossas vidas. Jesus nos conta ali 2 parábolas. Na verdade, esse capítulo do Evangelho de Lucas, ele traz aí uma sequência de 3 parábolas. Dessas 3 parábolas, 2 estão justamente na nossa leitura, na nossa liturgia de hoje. A terceira parábola, que seria a sequência desse Evangelho, é justamente aquela parábola do filho pródigo, que na nossa liturgia ela apareceu esse ano, justamente no 4º domingo da Quaresma. E nessa sequência, na verdade, Jesus nos apresenta, e nós somos chamados a refletir, sobre essa face do Deus extremamente misericordioso. Nessa figura colocada aí nas 2 parábolas e na terceira, essa já citada, aquela pessoa que vai atrás daquilo que estava perdido. E grande é a sua alegria a partir do momento em que encontra. Jesus, na verdade, ele coloca para nós aí o ensinamento, é bem um costume dos mestres judeus, né? Falar o ensinamento 2 vezes. E Jesus usa justamente isso na forma dessas 2 parábolas que têm uma mensagem muito parecidas, iguais. Qual que é? A primeira, a pessoa tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. A pessoa tem as moedas, perde a moeda, perde uma, ou diria assim, perdeu a carteira, vamos dizer. E aí ela vai atrás, procura, varre, acende a lâmpada, faz todo o empenho para poder encontrar esta moeda que estava perdida. E as 2 parábolas, elas concluem de uma maneira igual, ou seja, a alegria. O homem lá reuniu seus amigos para se alegrar com ele, pelo fato de ter encontrado a ovelha que estava perdida. A mulher também reúne as amigas para se alegrar com ela. Celebrar com ela o fato de ter encontrado a moeda que ela tinha perdido. E a conclusão de Jesus: haverá mais alegria, muita alegria no céu, por um só pecador que se converte.
do que por todos os outros justos que não precisariam desta conversão. Bom, para quem que Jesus contou primeiramente estas duas parábolas? E vai contar a terceira. Semana passada, o Evangelho dizia assim: Jesus era seguido por uma grande multidão, e aí o Evangelho deixa claro, pela sequência, que o fato de estar sendo seguido por aquela grande multidão desperta em Jesus uma grande preocupação. E o questionamento, até pelo encaminhamento que ele fez, o questionamento que ele fez foi justamente esse: será que estas pessoas que estão vindo atrás de mim estão entendendo verdadeiramente o que significa vir atrás de mim? Estão entendendo, na verdade, esse anúncio que eu estou fazendo da palavra? Estão entendendo o evangelho que eu estou anunciando? Sim, porque Jesus se volta para essas pessoas e começa a falar assim: olha, quem quiser vir atrás de mim, ou quem quiser ser o meu discípulo, que significa justamente isso, seguir Jesus, precisa, na verdade, e aí Jesus coloca 3 condições, isso na semana passada. Vamos lembrar rapidamente, aí a mensagem de hoje fica mais tranquila de ser entendida. Jesus fala assim: olha, precisa-se, primeiro, se desapegar, aprender, na verdade, a se desapegar da dependência dos outros e até da própria vida. Depois ele fala assim: olha, precisa tomar a cruz como eu e me seguir. Que significava justamente, nós refletimos, olha, Jesus toma a cruz num gesto extremo de amor, de doação. Fazer o mesmo que ele, tomar a cruz e seguir atrás, significa também nós aprendermos a nos doar para as outras pessoas. Depois ele coloca a última, que era justamente o renunciar, abrir mão, deixar, para justamente, num gesto de partilha, de desapego, justamente completando esse raciocínio, de fato conseguimos dar passos. Na semana passada, voltando para a multidão, ele fala justamente para aqueles que querem dar o passo de segui-lo, ser seus discípulos. Hoje, o evangelho começa diferente. Diz aqui o texto: os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Para quem que Jesus contou a parábola de hoje? Para os fariseus, para os mestres da lei, por aqueles que não estavam compreendendo o sentido da sua missão, do seu anúncio e até da sua própria vida. Não fizeram aqueles 3 passos da semana passada. Daí a dificuldade. Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, Jesus vem a todo momento nos mostrar o amor de Deus. Nos convida para segui-lo, para que nós possamos também amar como Ele nos amou. Temos gestos concretos de amor que nos leve, por exemplo, segundo o Evangelho de hoje, a termos uma postura de acolhida, até para aquela pessoa que possivelmente está no erro. Ali fala de publicanos e pecadores. Quem são esses? Quem são os publicanos? Quem são os pecadores? Os publicanos é um nome no Evangelho que recebiam os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos que eram chamados de publicanos. Quem era um cobrador de imposto? O cobrador de imposto era uma pessoa odiada, por razões óbvias, né? Mas o cobrador de impostos, ele era odiado dentro de Israel, porque ele era visto, antes de mais nada, como um traidor. Os romanos, muito eficazes na sua maneira de administrar e governar, o que eles faziam? Como se eles loteassem e fizessem várias concessões. E desse essas concessões para as pessoas cobrarem impostos. E era o próprio judeu. Imagine lá o cara da sua rua, ou o cara do seu prédio, que conhece você, que ficava responsável, então, de arrecadar
e repassar uma parte para o império e uma parte era a comissão dele. Então ele ia fazer aquilo com muita eficiência. Imagine se fosse o gerente do banco da sua conta, o responsável de pegar um imposto direto ali. Meu Deus, né? Ninguém escapa. E era isso que acontecia. Ninguém escapava. E é por isso que o cobrador de imposto era odiado. Ele conhecia, cresceu junto com o cara, sabia quantas ovelhas ele tinha, quanto aquilo rendia, quanto que aquilo tinha de rendimento. Ou seja, bom, enfim, eles não gostavam. Não é que nem a gente que gosta de pagar imposto. Eles não gostavam. Eles odiavam isso. Consequentemente, assim, esses cobradores de impostos já são todos uns perdidos. Esses vão tudo para o inferno, não querem nem saber. Essa é a ideia. E os pecadores? Bom, fala em pecador, a gente fala assim, esses pecadores é tudo ladrão, bandido, olha, pessoas aí, sei lá, adúltero, são esses que são os pecadores. Mas não era bem assim, não. Dependendo da profissão da pessoa, vai dar um exemplo, se a pessoa, por exemplo, tivesse um rebanho, todo mundo tinha um rebanho, e aí a pessoa tinha alguém para cuidar do rebanho. E aí o que cuidava do rebanho, cuidava do rebanho. Como é que ele ia no templo? Como é que ele ia na sinagoga? Como é que ele ia observar o sábado? Como é que ele ia fazer jejum? Ele não fazia nada disso. Então, dentro do preceito da lei judaica, pronto, é um perdido. Esse não tem salvação. Ele não observa a lei, não faz nada direitinho. Ou seja, a profissão do cara já colocou ele numa situação aí de que ele não tinha chance. E são essas as pessoas, diz lá o texto, os publicanos, os pecadores, que conhecendo Jesus, eles começam a perceber que o amor de Deus também é para eles. Que a proposta de Jesus está acessível a eles. Que a proposta de Jesus é possível de ser vivida, porque ela depende de nós, a partir de nós, daquilo que sai de dentro de nós, do nosso coração. Paulo dá um testemunho bonito na segunda leitura. Ele fala justamente disso. Olha, o amor de Deus, Jesus Cristo, é para todas as pessoas. A fé e o amor que há em Cristo Jesus, na verdade, transbordou a graça de Deus, nosso Senhor, segura e digna de ser acolhido por todas. Cristo veio ao mundo para nos salvar, nos fala Paulo no seu testemunho a essa carta a Timóteo. E essas pessoas, os pecadores, os publicanos, eles perceberam isso. Viram em Jesus a grande oportunidade. Se aproximam. Percebe que está ao alcance a proposta de Jesus. Precisamos nos conscientizar de viver esse amor. Como diz Paulo, na sequência ele fala justamente isso. Ele veio para salvar os pecadores. Eu sou o primeiro deles, diz Paulo. Por isso, encontrei em Deus a misericórdia. Para mim, como primeiro, Cristo me demonstrou justamente esse amor. Ele, Paulo, o maior deles. Até que ele, na grandeza do coração de Cristo, pôde conhecer esta graça e alcançar o amor de Deus. Ele, o maior pecador. Ele agia, como ele diz aqui, por ignorância. Encontrei a misericórdia, porque agia com ignorância de quem não tem fé. Interessante Paulo falar assim, porque Paulo era um fariseu, profundo conhecedor da lei, profundo conhecedor da religião, profundo conhecedor da palavra, e diante de Jesus ele admite, eu não tinha fé, eu não conhecia na profundidade, agia com ignorância. Aquelas pessoas que se aproximam de Jesus, na verdade, querem experimentar a misericórdia de Deus. A primeira leitura tem um diálogo bonito de Moisés com Deus, mostrando justamente essa face de Deus. O povo havia pecado. Deus, na verdade, perdoa. Não porque eles se redimiram, porque é o Deus do amor, o Deus da misericórdia. Diante de toda essa palavra, de todo esse anúncio, de todo esse convite, meus caros irmãos e irmãs, a postura dos fariseus de coração duro,
Os fariseus, eles não conseguiam entender Jesus. Sentar-se à mesa para tomar uma refeição é algo precioso para o fariseu. Ele só fazia isso com alguém que ele gostasse muito. Vendo Jesus sentar com os pecadores, ele não consegue entender essa dimensão da misericórdia, da oportunidade, da chance. E aí que fica uma postura difícil. Seriam aqueles que mais tinham condições de acolher essa palavra, e foram aqueles que menos acolheram a palavra, porque não conseguiram transformar o próprio coração. Podemos refletir duas possibilidades. Ou ter essa postura do pecador, que reconhece em Deus a fonte da misericórdia, que busca escutar a palavra como eles fizeram, busca querer conhecer cada vez mais, para que essa palavra, como testemunha Paulo, a partir do momento em que nós buscamos conhecê-la, ela possa transformar a nossa vida a partir desta misericórdia. Podemos ter a postura dos fariseus, coração duro, indiferentes. Às vezes acontecem coisas ao nosso redor, na nossa vida, às vezes as pessoas podem errar conosco, as pessoas podem, enfim, qual que é a nossa postura? Seria uma postura de acolhida, de aproximação, de deixar a pessoa, de fato, fazer o seu caminho, ir ao encontro, favorecer para que a graça maior, a graça de Deus aconteça? Ou senão que nós ficamos irredutíveis, insensíveis, indiferentes. Diante da palavra da misericórdia, podemos ter essa postura de querer aproximar-nos cada vez mais de Jesus. Queremos ouvir o que Ele tem para nos dizer e queremos deixar que esta palavra de fato transforme a nossa vida. Nós continuamos a missa no nosso